Você já sentiu aquela sensação estranha, como se tivesse algo te observando, mesmo quando você está completamente sozinho? E se eu te dissesse que, às vezes, você não está sozinho? Essa é a história de uma noite que mudou minha vida. Uma história real, que me fez questionar tudo que eu acreditava sobre o que existe do outro lado. Tudo começou quando me mudei para uma nova casa, após conseguir um emprego em uma cidade pequena no interior. Era o tipo de lugar que parece tranquilo demais. E talvez por isso mesmo, mais sinistro. A casa tinha um charme antigo, paredes de madeira, estalos constantes que eu atribuía à estrutura envelhecida. Mas havia algo estranho. Um dos quartos estava sempre fechado. O antigo dono, ao me entregar as chaves, disse apenas: "Evite abrir o quarto do fundo, não é seguro." Na hora eu ri. Pensei que fosse alguma superstição boba. Mas naquela primeira noite, já percebi que havia algo errado. Chovia forte. O som da chuva batendo no telhado era hipnótico. Eu me deitei cedo, cansado da viagem. Mas por volta das 2 da manhã, algo me acordou. Um estalo alto vindo do quarto ao lado. Um estalo seco, como se algo tivesse caído. Levantei, peguei o celular para usar como lanterna e fui até a porta do quarto proibido. Estava fechada, trancada. Olhei por baixo da porta e nada. Mas a sensação era clara. Tinha algo ali dentro, algo que me observava. Voltei para o meu quarto, mas não consegui mais dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia que algo estava de pé, do outro lado da parede, esperando, observando. Na manhã seguinte, tentei ignorar. Me convenci de que era apenas o cansaço, ou talvez uma paranoia. Mas não consegui tirar o quarto da cabeça. Decidi procurar mais sobre a casa, sobre o antigo dono. Comecei com os vizinhos. Um senhor chamado Antônio, que morava na casa ao lado, me recebeu com um olhar preocupado. "Você já ouviu barulhos de noite, não é?" "Todos ouvimos, mas essa casa, ela não quer companhia. Aquilo que está lá dentro nunca foi humano." Foi nesse momento que senti meu estômago revirar. O que aquilo significava? O que havia realmente naquele quarto? Voltei para casa com a mente a mil. Decidi instalar uma câmera de segurança no corredor, apontada direto para a porta do quarto. Naquela noite, o que a câmera registrou mudaria tudo, e eu não estava preparado. Na manhã seguinte, com os olhos pesados pela noite mal dormida, sentei diante do notebook para ver a gravação da câmera. Inicialmente, nada. As horas passavam em silêncio, apenas sombras e o piscar ocasional da luz no corredor, até que, exatamente às 03:03, algo aconteceu. A porta do quarto vibrou, lentamente, como se uma brisa muito forte passasse por trás dela. Mas não havia janela aberta. A câmera registrou um som grave, uma espécie de gemido abafado, quase como se a casa estivesse respirando. Parei o vídeo, revi várias vezes. A porta não abriu, mas algo parecia pressioná-la do outro lado. E então, uma sombra passou na frente da câmera. Uma sombra sem forma definida, nem alta, nem baixa, mas densa, fria. Eu senti um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não era um defeito de gravação, e o relógio marcava 03:03, a mesma hora da noite anterior. Peguei um trecho do vídeo e enviei para uma amiga, Ana, que trabalha com análise de imagens e já colaborou com investigações paranormais. No fim do dia, ela me ligou. "Isso aqui não é interferência. A sombra tem massa. Ela bloqueia parcialmente a luz do sensor. E tem mais, e veja esse frame, parece haver olhos, 2 pontos brilhantes." Olhei para a imagem parada na tela. De fato, 2 pequenos pontos luminosos, como olhos encarando a câmera. Fixos, intencionais. Decidi gravar mais uma noite, mas dessa vez deixei a câmera com sensor de movimento. Às 03:02, ela ligou sozinha. A porta do quarto começou a se abrir, milímetro por milímetro, em silêncio total, até se entreabrir o suficiente para revelar escuridão. Mas dentro dessa escuridão, algo se moveu. Era como se um braço pálido, muito fino, com dedos longos demais, tivesse se projetado até o batente. Não passou disso. A porta se fechou sozinha logo depois.
A cada nova evidência, eu me sentia mais longe da realidade, como se estivesse participando de algo que não me pertencia. Um jogo, um experimento, ou pior, um ritual que eu, sem querer, ativei. No dia seguinte, ao acordar, notei algo novo. Na parede do meu quarto, a que faz divisa com o quarto ao lado, havia uma marca, como se unhas tivessem arranhado de dentro para fora. Riscos fundos, quase até atravessar a madeira. Foi aí que decidi abrir o porão. Entre caixas velhas e livros mofados, encontrei um diário. Pertencia a uma jovem chamada Clara, a última moradora que viveu na casa e que desapareceu. Ele vem a 03/03, sempre à mesma hora. Ele não gosta de ser ignorado. Ele quer que eu o veja, que eu abra a porta. E assim terminou a segunda noite, com uma certeza que eu não queria ter. Algo me observava do quarto ao lado, e não era humano. Na terceira noite, acordei novamente às 03:03. Mas dessa vez não foi um barulho que me despertou. Foi uma voz. Um sussurro vindo do quarto ao lado, abafado, mas claramente humano, ou quase humano. Você está ouvindo agora, finalmente. Meu corpo congelou. Fiquei deitado, imóvel, tentando convencer a mim mesmo de que era sonho. Mas então ouvi passos, lentamente, cruzando o corredor e parando bem diante da minha porta. A maçaneta girou, mas não abriu. Aquela coisa sabia que eu estava acordado. Sentia minha presença, meu medo. No dia seguinte fiz as malas. Decidi ir embora. Mas quando fui ligar o carro, nada aconteceu. A bateria estava morta. Desci para pedir ajuda, mas ninguém atendeu. Nem mesmo o senhor Antônio. Voltei para dentro e encontrei a porta do quarto ao lado aberta pela primeira vez. A atmosfera dentro do quarto era completamente diferente. O ar parecia pesado, quase sólido. As paredes estavam cobertas por símbolos riscados com o que parecia carvão ou sangue. Ao me aproximar do centro do quarto, vi uma figura, sentada no canto, coberta por um pano velho, como um véu. Não se movia, mas eu sentia seu olhar por baixo do tecido. E então ela levantou a cabeça. Não havia rosto, apenas uma cavidade escura. Um vazio que parecia sugar tudo à sua volta. Senti uma força me puxar, como se minha mente estivesse sendo drenada. Foi quando tudo ficou preto. Acordei no chão da sala, mas tudo estava diferente. Era a mesma casa, mas em outro tempo. As cores pareciam desbotadas, como se estivesse dentro de uma fotografia antiga. E então ouvi novamente a voz de Clara, a dona do diário. Você viu o que eu vi. Agora você pertence a ele. As luzes piscaram e a figura reapareceu no topo da escada. Ela flutuava, se movia sem tocar o chão. Sua presença fazia o ar tremer, como uma onda de calor invertida. Ela falou comigo diretamente, não com palavras, mas com imagens, com memórias distorcidas da minha infância, das minhas perdas. Estava se alimentando do que eu era. Aquilo não queria apenas assustar. Queria me transformar, me apagar e deixar algo no meu lugar. Antes de desmaiar novamente, ouvi Clara uma última vez. Se ele tocar você, será tarde demais. Não o deixe entrar. Nunca o deixe entrar. Acordei com o celular apitando. 3 chamadas perdidas da Ana e uma mensagem. Vi algo na última gravação. Preciso falar com você. Urgente. A partir daqui, não havia mais como voltar. A coisa no quarto sabia que eu sabia da sua existência. E ela estava cada vez mais perto. Liguei para Ana no mesmo instante. Ela atendeu na primeira chamada. Eu revisei o vídeo várias vezes. Não é só uma sombra. Tem uma figura atrás de você. Está lá, olhando direto para a câmera. E no último segundo, ela sorri. Arrepios percorreram meu corpo. Pedi que ela me enviasse o frame exato. Quando vi a imagem, tive certeza. A mesma figura sem rosto, mas agora com algo que parecia uma boca, larga e distorcida. Naquela noite, decidi enfrentar. Preparei o ambiente como descrito no diário de Clara. Sal grosso ao redor da cama, velas pretas acesas em círculo e o diário aberto no centro. Não sabia exatamente o que esperar, mas sentia que aquele seria o momento final. Ou ele me levaria, ou eu o encararia de vez. Às 03:03, as velas se apagaram. A temperatura caiu bruscamente.
A porta do quarto ao lado rangeu e se abriu sozinha. No limiar, a figura apareceu, mas desta vez ela tinha forma. Era como um homem, mas distorcido, longo demais, curvado, com braços que quase tocavam o chão. Ele entrou, sem pressa, me encarou e pela primeira vez falou: "Você viu, agora me pertence." Levantei o diário e li em voz alta o trecho que Clara havia grifado. Aquele que não tem nome teme o reflexo daquilo que um dia foi humano. Mostre-o quem você é. Peguei um espelho antigo e apontei para a entidade. Ela gritou. Um som que parecia milhares de vozes sufocadas. O espelho rachou e a criatura recuou. Seus olhos se apagaram. Ela tentou se esconder no escuro, mas a luz voltou. A figura desapareceu. O quarto ao lado foi tomado por uma luz branca intensa e todos os símbolos nas paredes se desfizeram como poeira levada ao vento. A casa tremeu. E então, silêncio. Clara apareceu diante de mim, em forma translúcida, serena. Obrigada, agora ele não pode mais nos ferir. Ela sorriu e sumiu. Hoje, meses depois, ainda moro na mesma casa. O quarto ao lado está vazio e permanece aberto. Nunca mais senti aquela presença, mas às vezes, a 0303 ainda acordo. E escuto uma voz doce dizendo: "Está tudo bem agora, você venceu." Nem todos os monstros vêm para destruir. Alguns vêm para lembrar quem somos e o que precisamos enfrentar para continuar humanos.